Antártida, o continente proibido, e os mistérios das civilizações perdidas, no extremo sul do planeta. Envolto em uma cortina de gelo eterno e tempestades implacáveis, repousa o continente mais enigmático da Terra, a Antártida. Oficialmente, ela é apenas um deserto gelado, habitado por colônias de pinguins e equipes científicas. Mas para os buscadores da verdade proibida, a Antártida é muito mais do que a ciência ousa admitir. Há quem afirme que sob quilômetros de gelo encontram-se ruínas de uma civilização perdida, tão antiga que remonta a um tempo anterior ao próprio dilúvio descrito nas escrituras. Estruturas geométricas, mapas impossíveis, túneis ocultos e relatos de contatos secretos entre governos e entidades não humanas transformam a Antártida em um dos maiores segredos da humanidade. Não é à toa que, em pleno século XXI, a Antártida continua sendo o continente mais restrito do mundo. Nenhum civil pode explorar lá livremente. Expedições independentes são bloqueadas, rotas aéreas são desviadas, e países inimigos entre si cooperam estranhamente para manter silêncio absoluto sobre o que realmente está escondido sob aquele manto de gelo. Antigos textos apócrifos falam de terras cobertas pelo frio, onde anjos caídos foram aprisionados. Mapas antigos descrevem continentes inexistentes, mas que coincidem exatamente com a Antártida, antes de estar congelada. E, nas últimas décadas, imagens de satélite e relatos de insiders levantaram a suspeita de que pirâmides gigantes, túneis subterrâneos e até cidades inteiras repousam sob o continente branco. Se tudo isso for verdade, então a Antártida não é apenas um deserto congelado, mas sim o cemitério de uma era esquecida, ponto de encontro entre deuses antigos e homens, entre ciência e magia, entre o passado e o futuro da humanidade. As pirâmides da Antártida. Monumentos impossíveis. As imagens surgiram discretamente, vindas de satélites e expedições militares. Estruturas colossais, com ângulos perfeitos e formas que desafiam a explicação natural. Emergiam entre as montanhas geladas da Antártida. Algumas lembravam pirâmides egípcias, outras possuíam proporções geométricas ainda mais perfeitas. A explicação oficial foi rápida. Seriam apenas montanhas Nunatak, formações rochosas desgastadas pelo gelo e pelo vento. Mas, para os investigadores alternativos, aquilo não passava de uma desculpa. Afinal, por que estruturas naturais teriam proporções tão exatas, tão próximas às construções das pirâmides de Gizé? Um detalhe inquietante chamou a atenção. Algumas dessas pirâmides na Antártida parecem estar alinhadas astronomicamente, assim como as pirâmides do Egito, do México e até mesmo de civilizações maias e astecas. Esse alinhamento sugere não apenas inteligência, mas também uma conexão global, como se uma civilização antiga tivesse deixado sua marca em diferentes continentes. O arqueólogo alternativo Graham Koch já afirmou que tais semelhanças não podem ser coincidência. Segundo ele, trata-se de vestígios de uma civilização global pré-diluviana, cujos conhecimentos arquitetônicos e astronômicos foram herdados, em fragmentos, por povos posteriores. Em 2012, rumores surgiram de que uma equipe de cientistas americanos teria sido levada até uma dessas pirâmides, encontrando túneis de entrada bloqueados pelo gelo. O relato afirma que estruturas internas foram detectadas por radar de penetração, mas que todos os dados foram classificados como top secret. Para estudiosos de textos apócrifos como o livro de Enoque, a explicação é ainda mais sombria. Ali se fala de um lugar remoto, gelado, onde os anjos rebeldes foram aprisionados após corromperem a humanidade. Se tais pirâmides forem reais, poderiam ser não apenas monumentos arquitetônicos, mas prisões antigas, erguidas por uma civilização superior, para conter forças que jamais deveriam ser libertadas. Outra teoria afirma que essas pirâmides seriam a verdadeira origem da tradição egípcia. O que vemos no Nilo seriam apenas cópias, tentativas de imitar construções muito mais antigas, hoje ocultas sob o gelo antártico. Nesse sentido, o Egito seria herdeiro de Atlântida, e a Antártida, a última peça desse quebra-cabeça proibido. A cidade submersa, a Atlântida do Sul, entre todos os mistérios que cercam a Antártida. Talvez o mais fascinante seja o rumor persistente de que sob o gelo repousam os restos de uma cidade inteira, tão vasta e complexa quanto qualquer metrópole da antiguidade. Pesquisadores alternativos afirmam que essa cidade poderia ser a verdadeira Atlântida perdida,
descrita por Platão, não como uma ilha no oceano, mas como um continente ao sul que teria sido engolido por uma catástrofe global há mais de 12.000 anos. Imagens de radar de penetração de gelo mostram formas geométricas retangulares e corredores subterrâneos, que não podem ser explicados como fenômenos naturais. Estruturas que lembram ruas, praças e até mesmo muralhas gigantes aparecem sob quilômetros de gelo compacto. Estudos geológicos confirmam que a Antártida já foi uma terra verde, com rios, florestas e fauna exuberante. Isso significa que, antes da súbita glaciação, a região poderia abrigar vida humana em grande escala. Muitos acreditam que o congelamento da Antártida está diretamente ligado ao dilúvio universal, evento mencionado em quase todas as culturas antigas. O deslocamento súbito da crosta terrestre teria reposicionado continentes inteiros, mergulhando a região em um inverno eterno. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista enviou expedições à Antártida, atraída justamente por rumores de uma cidade antiga sob o gelo. Mais tarde, nos anos 1950, a famosa Operação Rejump, liderada pelos Estados Unidos, teria encontrado algo além do esperado. O almirante Richard Byrd, em entrevistas misteriosas, falou sobre uma base inimiga com tecnologia muito superior, capaz de voar de polo a polo em segundos. Essa metrópole sob o gelo representa o elo que une todos os mistérios da humanidade, sendo chamada de Atlântida Hiperbórea, ou simplesmente a Cidade Proibida. E seu silêncio gelado continua a desafiar o mundo moderno. O mapa de Piri Reis, o segredo cartográfico em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa que se tornaria um dos maiores enigmas da história. Ele traçou continentes e costas marítimas que só seriam conhecidos séculos depois, incluindo a Antártida, representada sem gelo, com montanhas, rios e enseadas navegáveis. Como poderia um cartógrafo do século XVI desenhar a Antártida livre de gelo, se a ciência moderna afirma que ela está congelada há pelo menos 6.000 anos? Alguns afirmam que Piri Reis teria copiado mapas ainda mais antigos, talvez gregos ou fenícios, mas mesmo esses povos não poderiam ter acesso a informações tão detalhadas. A teoria mais ousada é que o mapa é uma herança de uma civilização pré-diluviana, com tecnologia avançada de navegação e cartografia. Esses mapas teriam sido preservados em bibliotecas secretas, como a lendária Biblioteca de Alexandria, sobrevivendo de forma fragmentada até o século XVI. Estudos modernos confirmam que o mapa representa a Antártida sem gelo com precisão geográfica, algo impossível de ser feito sem observação direta ou conhecimento avançado. Para muitos, isso prova que civilizações antigas possuíam capacidades muito além do que a história oficial reconhece. Os túneis e portais subterrâneos, sob quilômetros de gelo, há rumores de enormes cavernas aquecidas, geotermicamente, capazes de sustentar vida e até ecossistemas inteiros. Essas cavidades teriam servido como abrigos para civilizações ocultas e, no presente, como bases secretas guardadas por governos e forças desconhecidas. A Antártida seria um dos principais nós de uma rede global de túneis, conectando continentes através de passagens subterrâneas. Essas passagens aparecem nos mitos antigos como reinos interiores, como a Agartha e a Shambhala, cidades sagradas ocultas, no centro da Terra. Fotos de satélite mostram entradas circulares simétricas, sugerindo portais dimensionais, passagens que não apenas levam a cavernas, mas também funcionam como atalhos entre mundos. Durante a Operação Rejump, Richard Byrd mencionou um mundo além das nuvens polares, habitado por seres avançados que observavam a humanidade. Segundo textos apócrifos, esses túneis poderiam ser as prisões mencionadas no livro de Enoque, onde os anjos rebeldes foram lançados em abismos profundos e prisões escuras. Deuses antigos e os senhores do gelo. Todos os indícios apontam para uma mesma conclusão inquietante. A Antártida é o trono gelado de entidades que outrora foram chamadas de deuses. Praticamente todas as culturas antigas falam de seres superiores que vieram do céu ou das estrelas, trazendo conhecimento e poder à humanidade. O livro de Enoque menciona anjos que desceram para ensinar artes proibidas aos homens. Muitos ocultistas acreditam que a Antártida foi uma dessas regiões, um ponto de contato entre o mundo humano e entidades que jamais deveriam se misturar com ele.
O congelamento repentino do continente teria sido uma intervenção divina, selando essas entidades em um túmulo de gelo eterno. As pirâmides e cidades seriam estruturas de contenção, erguidas para aprisionar os deuses rebeldes. Há quem acredite que essas entidades ainda podem interagir com elites globais, oferecendo conhecimento e poder em troca de pactos, explicando avanços tecnológicos e rituais ocultos em várias épocas da história. Profecias antigas falam de um retorno desses deuses. E o derretimento das calotas polares poderia ser o sinal do despertar dos aprisionados. O silêncio gelado da verdade. A Antártida permanece como o continente mais misterioso e proibido do planeta. As pirâmides impossíveis, a cidade submersa, os mapas pré-históricos, os túneis ocultos e as entidades divinas sugerem que a história da humanidade é muito mais antiga e complexa do que os livros oficiais contam. Ali, sob o gelo eterno, repousa não apenas uma civilização perdida, mas um testemunho do contato entre a Terra e forças que desafiam nossa compreensão. Deuses, anjos caídos, híbridos e talvez visitantes de outros mundos. O que vemos na superfície é apenas uma cortina. Por trás dela, estruturas que desafiam a geologia, tecnologias pré-históricas e conhecimentos proibidos permanecem tocados, esperando o momento em que o gelo permita que a humanidade finalmente perceba a magnitude de seu passado. Talvez, algum dia, o derretimento das calotas polares revele não apenas uma cidade congelada, mas a verdade esquecida dos senhores do gelo, ou talvez esses segredos estejam destinados a permanecer ocultos, lembrando que nem toda história pode ser conhecida, e que há limites que o homem jamais deveria ultrapassar. Enquanto isso, a Antártida continua a desafiar nossa curiosidade, provocando perguntas sem respostas e mantendo viva a chama do mistério. Porque no fim, os maiores segredos do mundo não estão nos livros ou museus, mas sob o gelo eterno de um continente proibido, onde o passado e o futuro da humanidade ainda esperam por aqueles corajosos o suficiente para encarar a verdade.